Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com os estágios da despesa. O que é que você está observando? Você está observando que tem duas etapas. Os estágios vão estar distribuídos em duas etapas. Estágios que têm a ver com a etapa, relação com a etapa de planejamento, e estágios que têm a ver com a etapa de execução. O que é que a gente pode definir por hora? Que, normalmente, a gente tem que lembrar que quando a LOA é publicada e é conclusa a etapa de fixação da despesa com a publicação da LOA, lembrando que mesmo assim ainda pode ter novas fixações da despesa em função da abertura de créditos adicionais, mas no primeiro momento com a publicação da LOA, a etapa de planejamento ela não conclui com a publicação da LOA. Por quê? Porque após a fixação, que é o primeiro estágio da etapa de planejamento da despesa, aqui eu estou falando de etapas planejamento e execução da despesa, não estou falando do ciclo orçamentário, a gente tem a movimentação de crédito, que se dá por meio de dotação, provisão e destaque. A gente tem a programação orçamentária, porque mesmo após você ter recebido o crédito, em função de cumprir uma meta fiscal, pode ser que ocorra o contingenciamento da despesa. E, por fim, você tem a licitação, ou seja, a licitação é o último estágio da etapa de planejamento. Ou seja, a etapa de planejamento da despesa, ela não conclui com a publicação da LOA. A etapa de planejamento da despesa, ela conclui com a licitação. Licitação pode ser dispensa, inexigibilidade ou um procedimento competitivo. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre as etapas de execução, que a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente colocou aqui, dentro da etapa de execução, 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. No empenho, o que é que acontece? O crédito é consumido. O crédito é consumido. Na liquidação, o que é que acontece? Ocorre o ateste do bem ou serviço. E, no pagamento, o recurso sai do caixa. Ou seja, o dinheiro só sai do caixa no estágio do pagamento. Na liquidação, não se consome crédito, não se consome recurso. A liquidação é apenas o fiscal do contrato informando perante o ordenador de despesa, perante o órgão que ele faz parte, que o serviço foi prestado, que o produto foi entregue. E o empenho é quando o crédito é consumido. Então, o crédito só é consumido aqui e o financeiro só é consumido no pagamento. Lembrando que antes do pagamento, certo? Quando foi feito dotação, provisão, destaque, antes do pagamento tem que se receber o quê? O financeiro, que é cota. No caso do destaque, vai gerar um repasse. No caso da provisão, vai gerar um subrepasse, que é a parte financeira. O último ponto, antes da gente encerrar essa chamada do autor, é que existe um possível estágio intermediário chamado em liquidação. O que eu posso te dizer é que esse, aspas, estágio em liquidação, ele não vai ocorrer em todos os casos. Ele vai acontecer, pelo menos, em 2 situações. A obrigação contábil já existe. Nota fiscal demora para conferir. Então, os 2 casos que eu posso dizer é o seguinte: quando é que eu vou usar o estágio em liquidação? Quando, no momento do empenho, a obrigação contábil já existia. Ou seja, o empenho ele foi só para cumprir tabela. É o que a gente chama de conceito de empenho. O empenho é o ato da autoridade competente que cria para o Estado obrigação, que é uma obrigação potencial, pendente ou não de pagamento de condição. Normalmente, vai estar pendente uma condição, que vai ser superada na liquidação. Só que existem casos que não têm condição a ser resolvida, porque a obrigação para fins patrimoniais e contábeis já existia. Então, nesse caso, quando você empenha uma obrigação
que já existia para fins contábeis, você, do empenho, passa por uma liquidação. Esse é um dos casos. Um outro caso é, eu recebo a nota fiscal, mas eu vou demorar para conferir. Por isso eu vou ficar no estágio intermediário em liquidação, que é o tempo da conferência. Quando a obrigação não existe antes, e quando você consegue receber a nota fiscal e liquida tempestivamente, você nem trabalha com em liquidação. Então, grande resumo dessa história. Um em liquidação não vai se aplicar a todos os casos da despesa. Ele vai ocorrer, pelo menos, nesses dois casos aqui. Perfeito? Ficamos por aqui. Até a próxima chamada.